Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu e Ignato para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vamos viajar para o futuro, para o passado. Vamos falar sobre as coisas que existem aqui no Brasil e que se tornam impossível você encontrar lá no meu país. Ou seja, coisas que me surpreenderam desde que eu cheguei aqui no Brasil. Já aviso que vai ser uma montanha russa e que precisa já deixar seu like. E claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal porque é algo mais importante que eu vou pedir a você. Só de lembrar que é sobre o choque cultural, até que eu gosto muito de ir com vocês. A primeira coisa que eu queria bater com vocês é a respeito da internet. Ai, por que você colocou a internet? Tem muita coisa que te surpreendeu. Calma. Se eu coloquei a internet em primeiro lugar, não significa que as outras coisas não podem estar no primeiro lugar. E como de tanto eu sou desorganizado e por isso coloquei a internet em primeiro lugar. E falando da internet, vamos começar com a internet. Aqui no Brasil, a internet, quase em todas as casas aqui no Brasil, você vai encontrar Wi-Fi dentro de casa. É algo que me surpreendeu bastante aqui no Brasil. Só para você ter noção, o Wi-Fi é esse que vocês, todo mundo tem aqui no Brasil, e para presidente, e entre outros, né? Tô brincando, presidente. E falar da internet no Brasil é mesmo falar de você deixar um like sem poder sofrer em nada. Claro, você pode publicar um vídeo quase de 50 ou 1 hora de tempo, é menos de 5 minutos. Não tô mentindo, é tudo sério. Só para lembrar que vocês precisam entender que lá no nosso país a gente sonhamos em ter isso que vocês têm aqui no Brasil. Mas claro, tá tudo caro. Eu na minha vida nunca vi tanto Wi-Fi em qualquer canto, na padaria, na rua, na praça. Mas em qualquer canto aqui no Brasil você encontra Wi-Fi. E só para piorar, eles deixam tudo aberto para ver a sua humildade. Porque se você assistir coisas de adulto, aí eles conseguem notar. Então não assiste coisas adultas com Wi-Fi de dono, tá? Agora Moçambique, se você abrir o seu celular, dentro de 5 minutos, se a internet não cair, você se sente que está abençoado. Carregar uma página lá em Moçambique é como se você estivesse a subir uma montanha. Porque você clica na página e aí a internet fica pensando na vida. E até fica esperando tanto, até você esquece o que você estava tanto à procura. Até que eu já gravei muitos vídeos a respeito disso, sobre a internet lá no meu país, que eu sofria bastante para postagem de vídeos, principalmente os meus. Vocês sabem que antigamente eu postava muitos vídeos de 30, 40, 200 minutos. A essa parte eu menti. Mas era uma dificuldade muito grande. E quando eu cheguei aqui no Brasil, as coisas mudaram. Eu posto agora um vídeo quase de 1000 minutos, só entra em 0 segundos. E é por isso, agradeço por ter um Wi-Fi aqui no Brasil. E agora vamos falar dos eletrodomésticos que todo brasileiro tem dentro da sua casa. Sim, todo, menos o Ignato. Até que eu não sou brasileiro, mas estou virando brasileiro. Se você entrar numa casa de um brasileiro e não encontrar essas coisas, você praticamente não está dentro de uma casa de um brasileiro natural. Porque na verdade, na casa de um brasileiro, você encontra quase tudo, menos farinha do meu país. E isso me surpreendeu bastante aqui no Brasil. Até que muitas pessoas falavam para mim a respeito do mesmo esse Brasil. Mas em todas as casas você irá encontrar essas coisas, esses eletrodomésticos. Até já fiz um vídeo com a minha irmã Ela Marlene, falando a respeito dessas mesmas coisas, de que se era verdade que uma pessoa de baixa renda aqui no Brasil poderia conseguir comprar essas coisas, o eletrodoméstico, fogão a gás, tendo chuveiro elétrico dentro de casa. E muitos brasileiros comentaram no mesmo vídeo de que sim, era verdade. E todo brasileiro tinha essas coisas mesmo não trabalhando. Claro, estou falando de sábado e domingo, porque o brasileiro trabalha muito. Já no meu país, até você consegue encontrar casas que têm corrente elétrica, principalmente na minha comunidade. Então imagine ter um chuveiro elétrico. E por isso que isso me surpreendeu bastante aqui no Brasil, que todas as casas conseguem ter, ou seja, todos os brasileiros conseguem ter essas coisas e que a gente considera que são coisas para ricos, principalmente lá no meu país, na minha comunidade. Até que eu não digo todo o território de Moçambique, porque lá na capital as coisas são totalmente bem diferentes. Lá a maioria das pessoas vivem com condições bem maiores, porque é na capital. Aí eu um dia fiquei pensando, cara, imagine se um dia no meu país tivesse pelo menos trabalho para as pessoas trabalharem e conseguir pelo menos comprar esse tal que chamam básico aqui no Brasil. Mas é tão difícil que para existir trabalhos para todo vai ser muito complicado. Eu precisava falar isso para você sobre produtos importados. Passei em muitas lojas, principalmente aqui no Brasil, no shopping e entre outros lugares. Eu fui descobrindo que esses produtos são elas bem produzidos ou mesmo são elas fabricadas aqui no Brasil. Isso me surpreendeu bastante. Imagina comigo, eu não vou você passeando na rua e imagine encontrar uma criança com uma camisa escrito Adidas. Sabe por que eu sempre uso essa palavra de Adidas? Porque é algo mais engraçado que eu já vi lá no meu país e que as pessoas até usavam e nunca notaram esse. E uma das coisas que eu vi aqui no Brasil, se você ser visto a vender coisas pirata, dá-te prisão. Agora eu pergunto
pra você, tá assistindo o vídeo, tá gostando, ainda não se inscreveu? Por favor, precisamos trocar esse boneco com uma placa do YouTube, pelo amor de Deus. Será que sou o único que eu queria trocar isso aqui pela placa do YouTube? Então bora aí, quem sabe a gente vamos conseguir bater 100 mil inscritos agora e trocarmos esse negócio aqui pela placa do YouTube. Agora eu quero todo brasileiro explicar-me aqui, como é que vocês são capazes de fazer um metrô, monotrilho, isso tudo? Se existe algo que mais me surpreendeu bastante aqui no Brasil, é como é que vocês fizeram metrô. Cara, imagine você pagar um único valor e vai visitando em qualquer canto que você quiser aqui no Brasil. E só de lembrar, isso é aqui no Brasil. Um dia desse eu vi vídeos passando no meu For You, pensei que fosse um outro país. Aí falaram que isso aqui tem no Brasil. E logo no primeiro vídeo que eu gravei primeiras impressões aqui no Brasil, vocês viram, eu fui visitar esse lugar, acreditem, que até nem consegui filmar a minha reação. Vendo essas coisas, monotrilho, metrô, que se você só paga um único valor e você vai subir e vai se deslocar em qualquer canto que você quiser aqui no Brasil. Ou seja, aqui em São Paulo, acredite, dentro desse metrô ou monotrilho, lá tem cadeira específica que só é para pessoas com déficit, ou seja, pessoas com dificuldade. E como tudo aqui no Brasil é duplo sentido, peço perdão. No nosso país a gente fala se estiver grave, deficiência. Caso isso tiver outro sentido aqui no Brasil, já peço minha sincera desculpa e perdão por isso. Já em Moçambique, transporte público é safari. Você não sabe, depois de entrar, se vai sair vivo ou morto. Só para lembrar que não existe o ar-condicionado, principalmente nos vans. Temos transportes mais famosos no nosso país, são 3. Se tiver mais, peço perdão. Deixem ficar aqui nos comentários se você é de Moçambique. Que são responsáveis em transportar de estado para outro estado, mas sai muito caro. Até que tem o ar-condicionado, só funciona quando você quer. Aliás, quando o ar-condicionado quer. E vamos falar de algo que me surpreendeu ainda aqui no Brasil. É sobre o ar-condicionado. Quase em todas as casas aqui no Brasil tem um ar-condicionado. Aí eu pergunto para vocês, como é que me explicam isso? Porque é um luxo aqui no Brasil virou uma coisa simples. Se você entra no shopping, se você entra no supermercado, se você não sentir frio ou ar fresco, você está no shopping errado. Tem uns dias atrás que eu fui comprar pão aqui bem embaixo, numa padaria. Cheguei lá, acredito, ar-condicionado. Fui comprar ovo lá, ar-condicionado, ar-condicionado. Eu acho sinceramente que o ar-condicionado no nosso país tem uma história mais triste. E agora no meu país, no supermercado, claro, funciona quando o chinês quer. E para quem não sabe, muitas lojas ou muitos supermercados no nosso país são eles bem administrados pelos chineses ou japoneses. É o que nós chamamos de branco. Na verdade, eles não nos tratam tão bem assim como vocês imaginam. Há dias atrás eu vi até vídeos na internet, pessoas reclamando, denunciando, mas um outro chinês logo na minha comunidade. E não é novidade, isso acontece sempre. Imagine você trabalhar com um chinês e te escravizar dentro do seu próprio país. Aí fica complicado, né? E uma outra coisa que eu quero tanto partilhar para vocês é a comida brasileira. Agora falem comigo, qual é o tipo de tempero que vocês colocam para que a vossa comida seja sempre em primeira mão? E eu, será que sou o único gringo que eu vou fazer esse vídeo sem falar da comida brasileira? Ai, que comida gostosa! A comida brasileira deixou-me de boca aberta. Toda comida que eu coloco na boca, eu sempre gosto e estou querendo colocar mais na boca. E eu queria tanto provar a famosa feijoada quando eu estava no meu país. Algumas pessoas dizem assim, a feijoada veio através dos africanos. Claro, mas a nossa feijoada é bem diferente da vossa aqui, por conta dos temperos. Vocês colocam muita coisa na feijoada e aí já deixa qualquer africano sem entender qual o tipo de tempero que vocês colocaram na feijoada para ser igual a vossa. E é por isso qualquer um que vier fora do Brasil, sempre que entrar no Brasil, tem um sonho de provar as comidas brasileiras. Aí você já se perguntou por quê? Pode parecer tão simples a vossa culinária, mas acredite, a mesma culinária vossa tão simples é a máxima para muitas pessoas. E claro, eu também. Eu quando provei a famosa feijoada pela primeira vez aqui no Brasil, falei comigo mesmo, moço, que é isso que você estava perdendo? E eu amei bastante a famosa feijoada. E provei há pouco tempo a famosa acarajé. Fiz um vídeo passado mostrando eu provando a famosa acarajé. Acredite, foi algo que eu mais gostei. Calma aí, afinal o churrasco não poderia faltar. Provei churrasco no Embu das Artes. Num dia desse, fiquei comigo mesmo, falei assim, moço, cadê o churrasco? Acredito que a minha boca respondeu, vamos, vamos. Só bater no Embu e, acredite, provei o churrasco brasileiro. O churrasco brasileiro é sagrado. Você já viu aquele peito gigante, cheio de carne? Parece que cada pedaço de carne tem a sua própria história. E acredite, no momento que estava comendo o famoso churrasco, fiquei pensando, cara, será que isso aqui é carne ou é obra-prima de comboio? E eu descobri, no Brasil o churrasco não é só comida, é um evento social. E a melhor parte do churrasco é que você não precisa pedir nada. Você só vai comendo, 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 comendo,
comendo, e a carne vai chegando. Aí parece que estão te alimentando para virar uma vaca, de tão cheio que você fica. E esse é famoso de brigadeiro, doce brasileiro que não tem limite. Vamos falar de doces brasileiros, porque aqui o negócio é sem limite. O brigadeiro, por exemplo, é uma paixão nacional. Eu até pensava que era só apenas um docinho. Mentira, quando você pega o brigadeiro, você fica imaginando, cara, será que isso aqui é doce que caiu do céu? Aí, Ninato, então você está doente. Tô doente não. De comer 20. E o famoso pão de queijo, o maná dos céus. Pão de queijo? Pão de queijo no Brasil é de todo santo dia. Até que eu no começo pensei, será que isso é só apenas um pão? Quando você morde e a massa macia começa a escorregar, aí você começa a imaginar, e eu senti que o pão de queijo deveria ser declarado como o patrimônio nacional. O pior ou o melhor é que no Brasil o pão de queijo está em todo lugar. No café da manhã, no lanche, em qualquer momento tem um pão de queijo. O sabor do mar é a vida. E por último, vamos falar do moqueca. Uma das coisas que eu só ouvia dizer e via pessoas consumir e nem sabia o que realmente era aquilo. Quando você vê aquele prato com peixe e dente, aí quando eu vi, pensei, será que isso é de outro planeta? O cheiro é tão forte que até quem está perto de quem está comendo, os dentes começam a brilhar. Só de lembrar que moqueca não é um prato só delicioso, é uma experiência sensorial. É como você viajar para a Bahia e sentir o sabor do mar. Aí você fala, como que alguém consegue fazer um peixe assim tão gostoso? Mas simplesmente é porque os brasileiros não sabem fazer comidas simples. Eles fazem comida de show. Então, galera, eu aprendi com um brasileiro que o brasileiro não sabe fazer comida simples. Só sabe fazer comida extraordinária. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu partilhei daquilo que eu estou vivendo aqui no Brasil. Muito like nesse vídeo, compartilhe, muita risada, mas não se esqueça, me siga, se inscreve aqui. E se você não se inscrever aqui no canal, se eu estiver na rua, eu posso te cobrar a minha inscrição. E eu vos amo bastante.